E finalmente a diretoria do Corinthians e o atacante holandês Memphis podem ter destravado os últimos detalhes da negociação. Sendo assim, o novo contrato do jogador pode estar muito próximo de ser confirmado. Corinthians não bate meta e acaba perdendo muito dinheiro com a eliminação na Copa do Brasil. E é com isso que o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Bragantino fora de casa, buscando a vitória para tentar subir na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, sou eu, PG 2.0. Tô trazendo aqui várias notícias para vocês. As notícias do PG são ótimas, viu? Só que antes, se inscreve no canal aí e bora pro vídeo, que tem muita notícia. Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre o adversário. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz comandou trabalhos táticos e na parte final dos treinamentos tiveram trabalhos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que entra em campo hoje contra o Bragantino, buscando reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, já que nos dois últimos jogos da competição nacional foram 2 empates e, claro, também uma vitória para dar uma resposta depois da eliminação na Copa do Brasil. Corinthians que o Fernando Diniz segue com muitas dificuldades, principalmente envolvendo desfalques. Yuri Alberto, Vitinho, Alex Santana, Hugo Farias, Kaique e Zacaria Labiá são os jogadores lesionados. E também o jovem meio-campista André, que sentiu dores na parte posterior da coxa, deverá ser preservado para essa partida de hoje, claro, pensando também no jogo da próxima quinta-feira, jogo de ida das oitavas da Libertadores da América. Sendo assim, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Caio César e Pedro Raul. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje contra o Bragantino é a seguinte: mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos enfrentar uma equipe que tem 2 pontos na nossa frente. Então é um confronto direto. É o famoso jogo de 6 pontos. Nesse momento, nós temos 29 pontos e o Bragantino tem 31. Então é vencer e passar o Bragantino. Estamos falando de um Corinthians que busca se aproximar do G6, do G4 do Brasileirão. Então temos que reencontrar o caminho das vitórias na competição. Desde o retorno aos jogos oficiais, fizemos 3 jogos pelo Brasileirão. Apenas uma vitória, vencemos o Remo no primeiro jogo, no retorno. Depois empatamos contra o Bahia fora de casa e empatamos contra o Atlético Paranaense dentro de casa, em um jogo que ficou marcado por lesões e muitas críticas ao gramado da nossa casa. Hoje o jogo é fora de casa e temos que vencer. Claro que quanto, por exemplo, a desfalques, quem vai estar à disposição ou não do Diniz, saberemos exatamente 1 hora antes do jogo. O jogo é às 18h30, então saberemos às 17h30. De repente pode ser que o Fernando Diniz entre com uma equipe totalmente alternativa, não tem como saber, porque é viagem para a Argentina desgastante. Quinta-feira tem o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Então, claro que é jogo hoje contra o Bragantino, temos que vencer, mas também existem os detalhes de pensar no próximo compromisso. Independente de quem entrar em campo, tem que entrar com o famoso sangue nos olhos, representar a nossa camisa de verdade para que o Corinthians conquiste a vitória. Tenho confiança que hoje vamos dar a volta por cima no Brasileirão e sairemos de Bragança Paulista com os 3 pontos na bagagem. E agora vamos falar sobre meta não cumprida e o Corinthians ter perdido muito dinheiro com a eliminação na Copa do Brasil. Infelizmente, na noite da última quinta-feira, 6 de agosto, nós acabamos sendo eliminados da Copa do Brasil. Copa do Brasil que na temporada passada nós fomos os campeões, conquistamos o tetracampeonato da competição nacional. Mas, como eu disse, depois de 2 jogos contra o Internacional, não conseguimos avançar. Derrota no jogo de ida por 2-0 na casa deles,
Um jogo ridículo que o Corinthians fez. Vencemos o jogo da volta, mas por um placar insuficiente. Vencemos por 2-1 e, como eu disse, estamos eliminados na Copa do Brasil. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.